Lucas 9:51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Tomai o vosso assento, queridos. A Luana, esse final de semana, pregou num congresso de mulheres sobre o tema resiliência. Obrigado. Aqui no capítulo 9, Jesus mostra-se resiliente a caminho de Jerusalém. Esse texto em Lucas 9, essa tarde eu estava resolvendo algumas coisas com meu irmão, e enquanto o rapaz mexia no meu carro, eu peguei a Bíblia da Luana que estava no meu carro e comecei a meditar nesse texto para que a minha mente não ficasse infrutífera. Eu abri no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. As lições da semana da paixão de Cristo, quando Cristo sofre mesmo antes que seu corpo seja ferido, são profundas. A gente enxerga o fluir, o revelar, o desvelar. Há um véu que é removido, onde se mostra Cristo enfrentando nossas dores, nossos pecados e já o efeito dos nossos pecados, conforme profetizado em Isaías 53. E completando-se os dias para a sua assunção. Atos 1 diz que Jesus foi assunto aos céus. Ele ainda não havia sido preso, ele ainda não havia sido chicoteado, ele ainda não havia sido traído, ainda não havia sido esbofeteado, suas vestes ainda não tinham sido rasgadas. Mas Lucas diz no versículo 51, completando-se os dias para a sua assunção. Completando-se os dias da sua ascensão. Completando-se os dias da sua subida ao céu. Pastor Sena, um amigo pregador de Anápolis, pregou uma mensagem na casa do oleiro, que a Luana veio na estrada impactada com aquela mensagem. E o que ele pregou rodeava-se como círculo sobre um ponto. E o ponto era: fique atento aos sinais. Enquanto dirigia para cá, a Elisa, minha sobrinha, o Eliseu filho, conversando sobre pessoas que tinham sido arrebatadas ou subido ao céu. E as crianças conversando escatologia no carro. E memorizaram: papai, quem subiu ao céu foi Enoque, Elias e Jesus. A Elisa descobriu um novo método de memorização, ela inverteu a ordem. Jesus, Enoque e Elias, é o método de memorização, mas falou os três que foram assuntos, que foram levados. Então, Enoque e Elias arrebatados.
e Jesus foi assunto ao céu pelo próprio poder. Esses três tiveram essa experiência de serem elevados ao céu. Só Jesus passou pela morte vencendo-a. E eu estava atento aos sinais. O que me impacta é quando Lucas diz no versículo 51, completando-se os dias para a sua ascensão, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Queridos, se vocês leem Lucas cronologicamente, está chegando a hora de sua prisão, está chegando a hora de sua humilhação, está chegando a hora de sua traição, está chegando a hora da negação de Pedro, traição de Judas, abandono dos discípulos. Está chegando a hora dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Está chegando a hora que ele vai sofrer no Getsemane, antecipando o sofrimento do Calvário. Só que Lucas, pelas narrativas que escuta daqueles que andavam com Jesus, o escutaram de perto, viram seus milagres, conforme ele diz no capítulo 1, ele não consegue dizer, chegando a hora de sua dor, chegando a hora da traição a sofrer, não, ele diz, completando-se os dias para a sua ascensão. Por que Lucas diz assim? É porque Jesus sempre estava além da cruz. Ele nunca falava ou pensava apenas nela. Porque nós não temos apenas um Cristo que morreu. Se tivéssemos apenas um Cristo da cruz, no sentido de aquele que morreu, nossa fé seria vã. Porque por um propósito maior, familiar, político ou pessoal, muitas pessoas morreram. O nosso Cristo é aquele além da cruz. Lembra do Getsemane? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Se ele focasse apenas na cruz, ele só oraria assim, mas ele viu além da cruz. E além da cruz estávamos nós. Além da cruz estava a sua igreja. Então ele diz que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Jesus falava de cruz, mas ele colocava um adendo, ele colocava um acréscimo. No terceiro dia, complete, ressuscitará. Por isso que em Lucas 24, Mateus 28, João capítulo 20, Marcos 16, quando as mulheres vão ao túmulo para perfumar o corpo de Jesus, o anjo pergunta: por que procura o vivo entre os mortos? Lembrem das palavras que ele vos disse. Elas poderiam dizer: ele disse que morreria, ele disse que seria sepultado. E se elas argumentassem assim, o anjo diria: mas ele também disse que ressuscitaria no terceiro dia. Jesus sempre olhando além da cruz. Nós conhecemos, se não todo o texto, sabemos. E eu quero aqui abrir Isaías 53. Isaías 53, no versículo 2, fala sobre sua genealogia, sobre sua aparência enquanto sofredor, já a caminho da cruz. Versículo 3, desprezado, indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos,
e como um de quem os homens escondiam o rosto. Pelo amor de Deus, você não pode imaginar que Jesus tem 15, 16, 20, 25, 30 anos e por onde ele passa, as pessoas, meu Deus, que homem feio. Não, esse texto é a caminho da cruz, esbofeteado, chicoteado, sangrando, inchado, rosto desfigurado. Não fizemos dele caso algum. Por quê? Por causa do 4, verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, efeito do pecado, e as nossas dores levou sobre si. Todo pecado é uma doença, mas nem toda doença é pecado. Só que Jesus levou tudo isso sobre si. Nós o reputamos por aflito, o ferido de Deus, porque foi o próprio Pai que lançou sobre ele todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. Ele morrendo nossa morte, ele morre. Mas se ele não ressuscita, nós não poderíamos viver a vida dele. Então ele morre para que? Ele morre nossa morte para que vivamos a vida dele. Morrendo, ele morre pelos meus pecados. Ressuscitando, ele transmite sua vida em mim. Ele foi ferido de Deus. Foi ferido, versículo 5, pelas nossas transgressões. Diga cruz. Diga cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, cruz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi pisado, pelas suas pisaduras fomos sarados, cruz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Houve uma transferência, a Bíblia chama isso de imputação. O Pai imputou nossa pecaminosidade sobre o Filho ali na cruz. Cruz. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Cruz. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Cruz. Como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Cruz. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Quanto mais tempo esse homem na cruz suportará? Olha a morte na cruz, versículo 8. Foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. A transgressão não é dele, mas pela transgressão do meu povo, diz o profeta. Ele foi atingido. Depois da cruz, puseram sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, profecia que se cumpriu perfeitamente, Mateus 27, e com o rico na sua morte, porquanto não fez injustiça, não houve engano na sua boca. O texto volta para a cruz no 10, ao Senhor agradou moê-lo. Como assim ao Senhor agradou moê-lo? Como que isso agradou o Pai? O Pai se agradou em moer o Filho, porque o Pai também estava olhando além da cruz. O Pai se agrada em moê-lo, porque o Pai sabe do resultado pós-morte. Ao Senhor agradou moê-lo, versículo 10, fazendo-o enfermar. Naquele momento, nossas enfermidades, do versículo 4, o fez ficar enfermo. Aquele que curava, agora é enfermo, porque nossas doenças estavam nele. Nossa maior doença, pecado, estava nele. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Agora, olha o pós-cruz. Isaías 53 já enxerga pós-cruz. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. O que é posteridade? Vem de posterior. Olha isso, gente. Posteridade, posterior, aqueles que virão depois desse sofrimento. Isaías 53 fala da cruz, mas já apresenta o pós-cruz. Verá a sua posteridade, prolongará os dias. Aquele que está morrendo agora terá seus dias prolongados, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Agora 11, olha Jesus ressuscitado, versículo 11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito.
com o seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos, porque não todos, mas porque ele vai justificar a muitos. Porque nem todos querem, nem todos creem, nem todos suportam saber que são caídos, miseráveis e dependentes dessa graça. Mas aqueles que se submetem a esse amor, o texto diz, esses são muitos que serão justificados. Ah, irmão, ele está se vendo no pós-cruz, ou seja, quando Lucas diz, está chegando os dias para a sua ascensão, ele pula de alguma forma aquelas angústias que qualquer um de nós nos limitaríamos nela e vai direto para Atos 1, quando Jesus é assunto aos céus, vitorioso sobre a morte, corpo glorificado, voltando para a glória que tinha antes mesmo da fundação do mundo, como ele disse em João capítulo 17. Lucas sabe que esse que está indo para a cruz, esse que está indo sofrer todo esse sofrimento, toda aquela dor, toda aquela angústia, era a ponte que ele atravessaria para que a sua glória lhe fosse devolvida. Ou seja, se Jesus, olhando para a cruz, fez com que quem estivesse ao lado dele percebesse que ele sempre tinha uma visão pós-cruz, ele está nos instruindo, ele está nos ensinando, olhe além da cruz que você carrega, porque quem é discípulo dele também tem uma cruz para carregar, e essa cruz não é a sogra, essa cruz não é a porta fechada, essa cruz não é aquele patrão chato, essa cruz é a sua renúncia diária. A cruz é você abrir mão de seus próprios prazeres e desejos para que o nome dele seja glorificado, ainda que você perca prestígio. Se você carrega a sua cruz, você precisa enxergar que o pós-renúncia, ele é a maior riqueza que você precisa, ele é a maior bênção na sua vida, ele é a maior completude para a sua história. Olhe com Cristo no propósito de Deus, sempre além do momento que você está enfrentando. Como Jesus fez, seu Espírito está em nós. Paulo disse que ele completava os sofrimentos de Cristo, e a igreja está na terra para isso, completando os sofrimentos de Cristo. O escritor aos Hebreus nos chama para fora da porta, saiamos a ele fora da porta, como ele fora da porta sofreu. Isso quer dizer que a gente ainda carrega as marcas dos sofrimentos de Cristo, as características do sofrimento de Cristo. Eu não posso, à luz da Bíblia, assumir a tribuna e dizer, você nasceu para ser top, você nasceu para brilhar, você nasceu para ficar por cima. Não, se você nasceu de novo, você nasceu para renunciar, você nasceu para carregar a cruz, você nasceu para sofrer por amor ao evangelho. Nesse mundo tendes aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pastor, por que nesse mundo a gente tem aflição? Porque o reino do nosso rei não é desse mundo, você não é desse mundo, sempre. Eu não estou dizendo que Deus não te dá consolos, eu não estou dizendo que Deus não te dá vitória, eu não estou dizendo que Deus não te dá alívios, não. Eu estou lhe dizendo que mesmo você vencendo suas guerras, suas batalhas, sua cruz não pode ser abandonada. Você sempre vai estar lutando contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, contra você mesma, contra você mesmo, e você precisa olhar além disso, porque ele já venceu o que quer te vencer, o mundo, a carne e o diabo. Paulo diz que nossas momentâneas e leves tribulações, pastor, como assim leve? É a Bíblia que diz, nossas momentâneas e leves tribulações não podem ser comparadas com o peso da glória que em nós há de ser revelado. O propósito de Jesus ir a Jerusalém. Por que ir a Jerusalém? Ali ele seria preso, ali ele seria condenado, ali ele seria cuspido,
ali ele seria esbofeteado. Só que o texto diz, ele tem um propósito de ir a Jerusalém. Ele não pula a etapa, ele não foge da angústia, ele não foge da dor. O escritor aos Hebreus diz que pelo sofrimento Jesus aprendeu a obediência. Ele nunca tinha obedecido, ele sempre foi Deus, então ele só ordenava, mas no meio do sofrimento ele aprende a obediência. E aqui Jesus enfrenta esse processo doloroso de cruz, tudo por amor a nós. Seria mais fácil falarmos assim, ou Lucas escrever, ele demonstrou o firme propósito de ir para o céu, de subir ao Pai. Mas quando o texto diz que ele tem um firme propósito de ir a Jerusalém, é que ele já sabia o que iria enfrentar, mas ele disse, eu não fujo, eu avanço. É ele que vai para cima. Eu preciso repetir isso aqui. Não é o sofrimento de Jerusalém que vem a ele, é ele que vai a Jerusalém. E ele pega um jumentinho e ainda acelera o processo e entra no jumentinho em Jerusalém. Ah, irmão, o que a gente diria? No caça-luta não, Senhor. No caçador não, Senhor. Não vai atrás de prova não, Senhor. Ele diria, depois de Jerusalém. Depois de Jerusalém. Aí você diz, tem a cruz. Ele diz, depois da cruz. Aí você diz, tem o sepultamento. Ele diz, depois do sepultamento tem a ressurreição, tem a ascensão e tem o envio do Espírito. Firmeza em ir a Jerusalém, porque ele sabe o que tem depois da cruz. Foi o que Paulo fez, até profecia Paulo recebeu para não avançar no ministério missionário. E ele disse, eu estou disposto a dar minha vida, ai de mim, se não anunciar o evangelho. Jesus tinha esse firme propósito de entrar num ambiente que é lugar de paz, onde ele enfrentaria a sua maior guerra. E esse propósito é perceptível. Versículo 52, mandou mensageiros diante da sua face, que são os discípulos. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. O versículo 51 diz, firme propósito de ir a Jerusalém. Aí o versículo 53 diz assim, mas não o receberam, porque seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Olha isso, ele está a caminho de Jerusalém, mas tem que passar por Samaria. Aí ele fala para 2 dos discípulos ou mais, a Bíblia não diz que ele só falou para 2, ele enviou mensageiros, e ele diz assim, preparem uma pousada para uma pausa antes de Jerusalém, quem sabe para orar, quem sabe para se fortalecer em oração com o Pai. E ele diz uma pousada, um descanso, uma pausa. Aí os discípulos foram, e quando os discípulos vão e querem arrumar uma vaguinha, não era de graça, meu Deus, Judas está lá com a bolsa para pagar. E aí quando eles chegam na aldeia em Samaria para hospedar o Senhor Jesus, antes do seu propósito firme em Jerusalém, o texto diz assim, não o receberam. Não é os discípulos, não é os discípulos que chegam, porque onde ele parava, os discípulos paravam, mas o texto não diz que os samaritanos não os receberam. O texto diz que os samaritanos não receberam uma pessoa só. Então chegam todos os discípulos em busca de hospedagem, mas um só é rejeitado, um só não tem vaga para ele. E o texto diz no versículo 53, não o receberam. Está falando de Jesus, porque seu aspecto, sua aparência era como de quem ia a Jerusalém. O propósito de ir a Jerusalém e enfrentar todas aquelas angústias por amor a nós. O propósito de ir a Jerusalém e enfrentar tantas humilhações por amor a nós era tão firme que estava na cara que ele ia para Jerusalém.
Ele poderia dar um jeito na aparência. Eu não sei de que modo os samaritanos discerniram isso nele. Não sei se ele liberou alguma palavra que só quem habitava em Jerusalém falava. Eu não sei o jeito, é mais pela vestimenta, como João capítulo 4. A mulher samaritana, quando ele pediu água, meu Deus, ele pede água, a samaritana diz assim: como, sendo tu judeu, habitante de Jerusalém e aos seus arredores, pede água para mim, que sou mulher samaritana? E o texto diz em João 4, samaritanos e judeus não se comunicam. E o que Jesus fez com aquela mulher? Disse: se você soubesse quem é que está pedindo água, não era ele que te pediria, era você que pediria. Agora olha como ele completa: e ele te daria água viva. Você me negou água do poço, mas se você me pedisse água viva, eu te daria. Ela o identifica, quem sabe pelo sotaque, pelo modo de falar, ou pela aparência. Agora eu acho que ele fica na porta e os discípulos vão lá na recepção. Tem uma vaga aí para o nosso Senhor se hospedar. Aí o camarada olhou: quem aí quer se hospedar? E os discípulos dizem: o mestre, o Senhor Jesus. Aí quando olharam para ele, ele está com a aparência de quem vai para Jerusalém. Ele sabe que judeus e samaritanos não se comunicam. E ele está dando uma chance aos samaritanos. Ele sabe que samaritanos o rejeitariam. E mesmo assim, ele não muda a cara, o propósito, o perfil. Se eu estou indo para Jerusalém e esse é meu propósito, vão me identificar onde eu chegar, qual é o meu propósito, que é ir a Jerusalém. Irmão, estão procurando uma pousada externa quando Jesus procura e deseja uma morada interna. E isso ele conseguiu entre os samaritanos, em João 4 com aquela mulher, Atos capítulo 8 com os discípulos evangelizando os samaritanos. Mas agora, esse Jesus que quer um ambiente externo, uma pousada, um quarto, uma cama, não lhe é concedido. Você já viu uma porta sendo batida na sua cara? Eu já cheguei com Luana em ambientes para pregar. Saímos de Goiânia no Voyage 1.0, rodamos até Palmas e de Palmas entramos para dentro, estrada de chão, nem eu não vou falar o nome do lugar porque está filmando, depois vai dizer que é polêmica. Aí fomos e tal, e a gente, vamos chegar, vamos honrar o compromisso, vamos pregar. A gente rodou o dia todo para chegar na hora do culto e chega lá, a porta está fechada. E a gente sai na cidade, na aldeia, na vila, procurando a liderança da igreja. Não, a liderança mudou e o pastor mandou cancelar com você, mas esperou eu chegar para cancelar a agenda. Porta fechada. Fila de emprego, você já viu uma porta fechada? Na fila do hospital, você já viu uma porta fechada? Ou no coração de alguém, você já viu uma porta fechada? Jesus ouviu isso desde o ventre da mãe dele. Desde quando ele estava no ventre de Maria, Herodes mandando matar as crianças, José e Maria procurando uma vaga, procurando hospedagem. E o que o dono da estalagem disse? Aqui não tem vaga para ele. Quando ele ia pregar nas sinagogas, fecharam a porta da sinagoga. De que modo? Vamos matá-lo. Jesus está pregando na sinagoga e eles projetando matar Jesus, fechando a porta. Jesus era expulso, Jesus foi expulso de Gadara. Fecharam a porta de Gadara para ele. Jesus é expulso do templo. Fecharam a porta do templo para ele, dizendo: aqui não tem vaga para ele, aqui não há espaço para ele. E agora os samaritanos fecham a porta na cara dele: aqui não tem vaga, aqui não tem lugar, aqui não tem espaço. E quando o assassinaram, estavam dizendo: aqui não tem lugar na nossa terra, no nosso meio. E quando colocaram do túmulo, colocaram uma pedra na porta do túmulo, uma pedra que ninguém poderia remover, na boca da sepultura. Daí ele não sai, porque aqui fora não tem vaga para ele. Eu não sei se isso te impacta, mas quando eu lembro do que ele disse em João 14, aquele que todo mundo, a maioria disse: não tem vaga para ele na minha vida, não tem vaga para ele na minha casa, não tem vaga na minha cidade. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai
há muitas moradas. Eu irei e vos prepararei. Fala lugar, pelo amor de Deus. Eu irei, João 14, e vos prepararei lugar. Aquele que mais ouviu as pessoas dizendo: não tem lugar para ti, não tem vaga para ti, é o mesmo que promete assim: tudo bem, vocês me rejeitaram e não me deram vaga, não me deram lugar. Eu sou amor. E se vocês fazerem parte da minha igreja, eu vou preparar lugar para vocês. E ele chega para a sua igreja e diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é para a igreja, não é para ímpio, é para a igreja. Aquele que prometeu o lugar na presença do Pai para a igreja, às vezes fica de fora da igreja e bate a porta porque ele não desiste dela. Se alguém aí sentir minha falta, se alguém aí perceber que eu não estou no culto, se alguém aí perceber que virou entretenimento e nada de avivamento, se alguém aí perceber que tem muita poesia nas músicas e nada de teologia, se alguém aí perceber que tem muita dança e pouca mudança, se alguém aí perceber que o pregador grita muito, mas não comunica nada, se alguém aí perceber que é só político que é citado, só teólogo que é citado, e meu nome não, se alguém aí abrir a porta, se alguém aí clamar pela minha presença, se alguém aí buscar por avivamento, eu entrarei nessa igreja, eu entrarei nessa casa, cearei com ele, ele comigo. Eu estou sentindo a presença de Jesus nessa palavra. Ele mantém o propósito firme, mesmo sabendo que em Jerusalém lhe seria negado espaço. E antes que ele chegue lá, aqui em Samaria, no meio do caminho, ele é rejeitado. Porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Ele queria um espaço onde? No coração daqueles homens. Não se assuste com o que eu vou lhe dizer. Quem rejeita Jesus num ambiente dificilmente o receberá no coração. Ah, não, aqui nas Olimpíadas é porque é lei, é regra. Você não pode expressar sua religião nesse ambiente. Quem não recebe Jesus no ambiente, dificilmente o receberá em seu coração. Mas quem recebeu Jesus no seu coração, dificilmente o negará em qualquer ambiente, mesmo que esse ambiente que esteja seja hostil. E quem o recebeu simplesmente em forma de libras diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e abre os braços e o adora. Porque quem não recebe Jesus no ambiente, dificilmente o recebe no coração, mas quem o recebeu no coração, é impossível negá-lo num ambiente que o rejeita. Você entende isso? Se eles dessem uma pousada, se eles dessem uma vaga, eles estavam dizendo: nosso coração está se abrindo. Mas se nem uma vaga numa pousada material, terrena, por causa de um preconceito, não há vaga para ele, dificilmente haveria no coração deles um espaço para o Salvador do mundo. Eles não receberam Jesus. Jesus chega ali com o aspecto de quem vai para Jerusalém. Ele não se altera para ser aceito por todos. Eu repito, eu preciso que vocês me escutem e que essa mensagem alcance mais pessoas no YouTube, Will. Ele não se altera para ser aceito por todos. Ele não muda a sua essência para se encaixar no Cristo ao nosso gosto. Tem Papai Noel para tudo que é gosto. Tem Santa Maria para qualquer país, para tudo que é gosto. Mas Jesus, ele não pode ser alterado, ele não pode ser diluído. Ele permanece com sua aparência firme de quem vai para Jerusalém, independente se no meio do caminho ele vai ser desprezado. Quem se altera muito para agradar a todos é carência.
não é completo em Deus. E ele era tão completo no Pai que ele não precisa se alterar para agradar samaritanos. Quem quiser que se altere para se encaixar no plano dele. E aí, irmãos, os discípulos tiveram a reação que eu teria. Ou você também. Alguém aqui ama Jesus? Eu sei que você ama, é só para você participar do culto da mensagem comigo. Os discípulos tiveram uma reação que a gente diz assim, vai ter que defender mesmo, é isso aí. Se tiver como projetar, por favor, eu prefiro, para que a igreja acompanhe. Versículo 54, e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso. Tiago e João. Tem? 54? Tá, olha isso, Tiago e quem? Repara, eu vou começar e você vai completar. João era o discípulo do amor, que bonitinho. Como que ele escrevia em suas epístolas? Filhinhos, que bonitinho. Esse camarada teve que ser tratado. Esse João do amor, esse João que deita aqui em Jesus, olha isso, irmão. Tiago e João vendo isto o quê? O recepcionista lá da pousada em Samaria dizendo, tem vaga para aquele homem ali não, aquele não entra não. Tiago e João vendo isso disseram, Senhor, a gente tem uma solução rápida. Qual? Queres que nós digamos que desça fogo do céu e os consuma e os destrua? E agora eles vão para a Bíblia. Eles usam a teologia. Queres que digamos? Não é orar não, é digamos. A gente só diz e o negócio acontece. Queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma e queime os samaritanos? É só o Senhor fazer assim, que a gente faz assim, e o fogo vem de lá, e samaritano vira carvão. Samaritano vira churrasquinho. É só o Senhor fazer assim, porque a gente imita Elias. Elias tinha o poder de Deus sobre a vida dele para aquele tempo, porque ele foi estabelecido como um profeta do juízo para um povo apóstata. Os discípulos estão em um outro tempo, na nova aliança. Eles estão ali com aquele que vai estabelecer a nova aliança. Escute-me, por gentileza, que eu estou caminhando para a conclusão. Os discípulos estão com Jesus, imitando Elias. Estão com o Criador, imitando a criatura. Estão com o Eterno, imitando quem passou. Estão com o maior, imitando o menor. É igual a gente. Tem gente que está com você, pode aprender com você, mas prefere imitar quem você não imita. E isso nos torna semelhante a Cristo, quando por amor a gente não desiste de discipular. Tem coisa que o Eliseu Filho faz, que a Esté faz, que eu e Luana olha um para a cara do outro, porque não é porque é filho de crente que é neto de Deus. Eu disse a Jamile hoje lá em casa, eu disse, Jamile, o mal você não precisa ensinar para sua filha, agora o bem sim, porque o mal ela já sabe. Então, Jesus está com aqueles discípulos, discipulando-os, preparando-os, capacitando-os, mas eles querem imitar quem? Elias! Pelo menos Eliseu, imita Eliseu, camarada. Como assim? Elias, os camaradas disseram, se homem de Deus desce, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. Morreu 51. Homem de Deus desce, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. O capitão e os 50 morreram tudo. Aí o último chegou e se humilhou, o cabra caiu de joelho e disse, homem de Deus, é o rei que está mandando a gente fazer isso, estamos cumprindo o nosso trabalho. Se possível, desce por amor à vida minha e desses seus 50 servos. Mesmo assim o cabra não desceu. O anjo teve que descer do céu e falar com ele. Rapaz, desce, homem lá que você é ruim. O anjo desceu e disse, com esse aí você vai.
Eliseu foi o contrário, irmão. Elias, ele tinha o ministério do juízo e mandava fogo mesmo. Eliseu, o contrário, nunca matou ninguém e mesmo depois de morto, estava no osso. Jogaram um defunto na cova dele e o cabra foi ressuscitado quando tocou nos ossos de Eliseu. Pelo menos, Eliseu, vocês imitem. Vocês estão com o Cristo, que disse à filha de Jairo, levanta. Que disse ao filho da viúva, levanta. Que disse Lázaro, vem para fora. Mas agora, mesmo estando com esse que dá a vida e que salva, eles querem imitar Elias. Então, às vezes, você como mãe, você como pai, você como pastor, você como adorador, você como marido, você como esposa, você como líder, percebe que tem gente que está andando com você, mas está imitando outros. Se o próprio Jesus teve um Judas que se perdeu, como ele disse em João 17, 16 e 17, por que você pensa que você não vai perder ninguém dos que você discipula? Se o próprio Jesus teve alguém que se perdeu, se o próprio Jesus tem alguém que estava com ele, mas não aprendia com ele, teve dificuldade de crescer com ele, por que a gente quer que todo mundo caiba na mesa? E às vezes, se você quer colocar todos à mesa, alguns deles vão ter que se transformar em cachorrinho e comer da migalha, porque não caberão mais à mesa. Temos que nos comportar como a arca de Noé, está aberta para entrar, mas também está aberta para sair. O poder de Deus está na minha vida para atrair pessoas, amém, mas não para usar esse poder para manipular as pessoas e me sentir dono delas. Alguns pastores precisam escutar isso aqui, né? Então eles olham para aqueles discípulos, para aqueles samaritanos que não querem receber Jesus, e eles se sentem superiores aos samaritanos e dizem, dá o dedão assim que a gente destrói eles com o fogo do céu. Aí Jesus diz assim, eu repreendo vocês, porque vocês não sabem de que espírito sois. Meu Deus do céu, eu lembro de Eliseu, e eu estou encerrando agora, Eliseu dizendo a Elias, eu não vou te deixar, e o que é que você quer? Aí Eliseu disse para Elias, eu quero a porção dobrada do seu espírito, e espírito ali não é maiúsculo, é minúsculo, eu quero a porção dobrada do seu espírito. E Jesus fala para os discípulos, vocês não sabem de que espírito sois. Jesus está dizendo, vocês não sabem quem imitar, se imita Elias ou se me imita, se continua o ministério de Elias ou se continua o meu ministério. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. Alguém perguntou para mim no WhatsApp ontem, o que você faz? Você já ficou com raiva do seu pastor? Eu disse, já, e muito. E o que você faz? Eu disse, eu orei por ele e pelo meu coração, para que Jesus tirasse a raiva do meu coração, a tristeza do meu coração, a mágoa do meu coração, e isso me faz entender que ele é um homem que está crescendo a cada dia, dependendo da graça de Deus para me liderar, para me pastorear. Por quê? Porque a gente está na mania de quando alguém ofende a gente, eu já fechei a Bíblia e eu preciso orar por vocês, a gente está com a mania de quando alguém fere a gente diz assim, ó para cá, vou te colocar no meu joelho. Já teve gente que veio perto da minha cara assim, com o dedinho assim, ó, Deus vai fazer justiça. Aí Jesus está perguntando, de que espírito sois? Jesus está perguntando a alguém aqui, de que espírito sois? Da antiga aliança ou da dispensação da graça? Do Elias ou de Cristo Jesus? O Filho do Homem não veio para destruir a alma, mas veio para salvar a alma do homem. Mas na hora que ele diz assim, de que espírito sois, ele está dizendo, vocês deveriam me imitar, vocês deveriam se inspirar no meu espírito. Independente do que fazem comigo, estão me rejeitando e vocês querem destruí-lo. Então, às vezes, alguém rejeita a palavra de Cristo, rejeita os princípios de Cristo e te fere, rejeita os princípios de Cristo e te machuca, e você coloca-se como o dono do juízo, o dono da justiça. Deus vai provar que eu sou de oração, Deus vai provar que Ele mata quem me fere, porque eu sou cabeça e não sou cauda. Não, isso não é evangelho.
Evangelho ele não veio destruir quem rejeita ele. Por que você vai destruir quem rejeita você? Se ele, que tem o atributo de santidade elevado a 3, santo, 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 disse que não veio destruir quem o despreza, por que você tem que acabar com quem feriu você, puxar o tapete de quem desprezou você, caluniar quem desprezou você, sujar o nome de quem feriu você, cuspir na face de quem feriu você, se ele, que é perfeito, maravilhoso, completo, santo, ao ser rejeitado, disse: eu não vou destruí-los, eu quero salvá-los. Isso é graça, isso é evangelho. Quem pode levantar a mão, diga: Jesus, me capacita com seu espírito a vivenciar o teu evangelho. Fica em pé, irmão.